Olá, eu sou Regina Santos, sou bailarina afro, artista da cena, historiadora, educadora e pesquisadora da cultura tradicional africana e brasileira tradicional. Bom, o meu trabalho hoje em dia, né, eu trabalho com as danças de matrizes africanas, né, comecei trabalhando com as danças em solo brasileiro, então as danças da diáspora, chamadas de danças afro-brasileiras, hoje chamadas danças de matrizes africanas, né, mas que se desenvolveram no Brasil. Então, portanto, tem influências também no solo brasileiro dos povos originários e também dos colonizadores europeus. E trabalho também com danças africanas tradicionais que acontecem até hoje, né, na África, principalmente de dois países, né, que é a Guiné, a capital Conakry, e o Senegal, né, que são os países que eu tive mais contato. Esse trabalho, ele começou há mais ou menos 22 anos atrás, né, no final da faculdade de História, eu fui fazer História na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e no final da faculdade de História, tinha um projeto de iniciação científica em que eu pesquisei as mulheres negras na historiografia brasileira. E para isso eu fiz um apanhado histórico com fontes da época, né, do século XIX e século XX, como que as mulheres negras, né, escravas ou libertas, estavam inseridas na nossa sociedade brasileira. E olhando através da lente, né, dos grandes pensadores da época, né, dos anos 30, 40, 50, historiadores, sociólogos, antropólogos, como era visto e como era retratado a história do negro no Brasil, com foco para as mulheres negras. O que eu encontrei é uma história, como diz a Beatriz Nascimento, uma história escrita por mãos brancas, porque é quem conseguia escrever livros e fazer teses e fazer a universidade. Portanto, o que eu encontrei não foi muito bom, né? Todo o mito da mestiçagem, da democracia racial, que vão cunhar uma história embranquecida do ponto de vista enviesado de uma Europa colonizadora que quer subjugar, explorar e apagar a história negra africana que chega aqui e que se torna as mãos, os pés e toda a cultura rica que a gente tem. Então, eu percebi naquele momento que eu precisava encontrar uma forma dessa população negra, como eu, né, que somos esses descendentes hoje, sabermos e termos consciência da nossa história e buscar esse lugar para fazer a nossa própria história, uma história feita por mãos negras, como dizia a grande Beatriz Nascimento. E é nessa busca que eu me deparo com uma manifestação centenária chamada Maracatu. O maracatu, ele nasce em Pernambuco, é uma manifestação típica do estado de Pernambuco. Você tem dois tipos de maracatu, o maracatu de baque virado ou nação, né, com maiores fontes africanas, e o maracatu rural, que acontece mais na parte da zona da mata de Pernambuco. O maracatu, ele ganha o Sudeste, se torna muito famoso e volta a ser feito, né, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, na cidade de São Paulo, né, no Sudeste, por causa do movimento Mangue Beat, que tem como grande expoente aí pessoas como Chico Sainz e Nação Zumbi. E aí eu adentro um espaço, que é a Casa de Cultura Tainã, que hoje está com mais de 30 anos, lá na periferia de Campinas, aonde o TC Silva começa a montar um grupo de maracatu, que é um grupo de resistência, de pesquisa e estudo naquela comunidade ali da Casa de Cultura Tainã, na extrema periferia de vulnerabilidade em Campinas. Bom, essas imagens são bem importantes, né, porque elas mostram esse reencontro, né, eu ainda muito jovem, usando as minhas primeiras saias rodadas, né, a gente se vestia de branco, que é uma cor muito forte, simboliza essa essa referência, né, às religiões de matrizes africanas, né, o branco, a força de Oxalá, o orixá Funfun, e todas as religiões de matrizes africanas na sexta-feira usam branco, então a gente andava todos de branco, e tinha aí fitas coloridas, tecidos africanos para ornamentar, e essas são pequenas imagens, assim, desses cortejos. E aí eu volto para São Paulo, né? Então ali é um reencontro muito importante da Regina com a história da Regina, porque nesse momento é o momento em que eu saio dessa ideia
de uma infância, adolescência voltada para fora, para o rock and roll, para a cultura de fora, que era típico da minha época dos anos 80, 90, e adentro esse lugar da cultura familiar, porque eu comecei a dançar em casa ouvindo samba rock, né? Ouvindo esse tipo de musicalidade que era os meus pais escutavam. Então há um reencontro com isso. E aí também é um reencontro com a minha história. Então é onde eu paro de alisar o cabelo e eu passo a usar dreads, né? Já dá para ver um pouco nas imagens pequenos dreadzinhos nascendo. Então eu me deparo com o olhar do negro, não o negro escravizado, mas esse negro que tem uma força, que tem uma história, né? Então isso tudo é muito importante. E aí eu volto para São Paulo. E aí, em São Paulo, eu faço parte um tempo de um grupo artístico chamado Batuntã, que também era um grupo de classe média alta de São Paulo, que fazia isso, eram artistas, garotos bem jovens, assim, mas que pesquisavam essa cultura, né? Como eu disse, essa cultura vai ganhar muita visibilidade nessa época, do final dos anos 90 e início dos anos 2000. E aí, então, no meio para o final dos anos 2000, eu conheço o Ilu Obademin, que é esse bloco afro de São Paulo, formado só por mulheres, criado por Beth Belli, que é a grande mestra, por Mazé Sintra, Baby Amorim, Girlei Miranda, né? E Adriana Aragão. E essas mulheres vão criar um bloco que é feminino, essencialmente feminina, para trazer a ideia de matriarcado mesmo, africano, esse empoderamento das mulheres, e sempre tem a história afro-brasileira e uma homenageada que é uma mulher negra, viva ou morta da história do Brasil. Então, o Ilu Bademin passa a ter esse lugar de ocupar as ruas do centro, numa cidade que foi totalmente tomada pela higienização no início do século XX e que vai expulsar a população preta, assim como o Rio de Janeiro, vai expulsar essa população para a periferia, onde essa população está até hoje colocada. Então, o Ilu Bademin, ele ensaia no centro, porque o objetivo é a reocupação do centro da cidade. Também vou fazer parte depois do Bloco Afro Iluinã, né, que é um bloco que já tem 3 anos, está fazendo 4 anos agora, que é um bloco afroafirmativo, então de só pessoas negras, mas tem homens e mulheres na sua bateria, e é um bloco que vai trazer essa força, é um bloco pré-carnaval, que traz a força das ruas, é um bloco em que o patrono é Exu, então ele traz toda uma força de abertura de caminhos, do Senhor dos Caminhos, da reexistência, de revitalização do princípio, do começo, do fim, né, que é Exu, né, um bloco de fogo super importante, né, criado por Fernando Alabê e Fefe Camilo. Bom, e para finalizar, a rua tem a ver com a minha produção artística, porque eu, uma menina nascida em São Paulo, por incrível que pareça, a minha mãe, empregada doméstica, e o meu pai, sendo metalúrgico, a minha história começa na rua, né? O meu pai foi engraxate quando criança, então circulava muito pelas ruas de BH. E a minha mãe, que é empregada doméstica, não circulava tanto nas ruas como uma mulher empregada doméstica, mas quando eu nasço, aqui em São Paulo já, ela vai para a feira
se torna uma feirante, uma vendedora ambulante. Então, a minha primeira infância é na feira, onde até hoje eu tenho um grande vínculo afetivo. Então, esse lugar, né, de comunhão que é a feira, esse lugar de trânsito, de comércio, esse mercado ao ar livre, né? As frutas, as compras, o correr livre com as crianças, né? Aprender na rua, esse lugar que é um lugar da comunidade, né? Então, um feirante cuida do outro, o filho de um cuida do outro, então todo mundo sabia quem era a filha da Dona Diva, né? Todo mundo sabia quem era o filho ali do cara, tal. Então você vai crescendo junto e aí você vai ajudando, então tem algumas imagens aí que vocês vão ver também, que é desse lugar da minha infância, né? Eu com a minha mãe, minha irmã na feira. Então esse lugar que para mim é muito natural. A minha arte, ela fala do centro, ela fala desse corpo em movimento, ela fala desse espaço urbano, ela fala dessa pessoa que anda de metrô, que anda de ônibus, que sobe escada, desce escada, pega trem, né, que vai da periferia, que é um lugar que tem uma cultura própria, que tem uma energia própria, né, que é o hip hop, que é o samba rock, mas também está no centro, onde tudo acontece, onde estão os museus, onde a gente pode mostrar todas as artes ao mesmo tempo, onde você entende onde está a arte do outro bairro. Então, Meu corpo é o corpo que me é o cabe. corpo que me cabe. Então, esse é o lugar de trânsito, a rua. Então, a rua é o lugar de Exu, a rua é o lugar de Ansan, a senhora do mercado, é o lugar de Oxum, a grande Alodê, né? É o lugar de Ogum, que abre os nossos caminhos. Então, a rua é esse lugar. Então, é um lugar ali de trânsito, e isso tudo faz parte da minha arte, faz parte de como eu me vejo, faz parte desse corpo. Então, a rua sempre é um espaço muito importante, porque eu sou esse corpo negro suspeito, esse corpo negro alvo, mas esse corpo negro que ocupa, esse corpo negro que incomoda, mas que resiste, recria e reinventa esse espaço urbano.